Bom, essa questão, ela é uma questão que faz uma comparação entre duas revoluções burguesas que ocorrem na Europa, na Inglaterra no século XVII e na França século XVIII. Ela é antecedida por um texto de autoria de Rousseau. Então, vamos falar aqui um pouquinho de Rousseau. Quem é essa pessoa, né? Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, é o filósofo iluminista do século XVIII, francês. Escreveu, dentre várias obras, né, o Contrato Social. Ele é considerado o pai da democracia moderna e é ele que é autor desse texto que antecede aí a questão, né? Então ele diz o seguinte: sobretudo não vamos concluir como Hobbes, e aí é bom a gente destacar também Hobbes. Thomas Hobbes é um teórico, um filósofo do absolutismo. Ele antecede Rousseau, ele é do século XVI, inglês, autor da famosa obra Leviatã, né? Onde ele descreve o que ele tem, assim, o que ele considera de ideal, por que ele considera ideal o absolutismo, né? Então, o Rousseau diz o seguinte: sobretudo não vamos concluir como Hobbes que o homem, por não ter nenhuma ideia de bondade, seja naturalmente mau. Por quê? Porque Hobbes dizia: o homem, se deixado em seu estado natural, torna-se o lobo do homem, né? Refletindo sobre os princípios que estabelece, esse autor deveria dizer que o estado de natureza, sendo aquele em que o cuidado de preservação é o menos prejudicial ao trem, consequentemente era o mais favorável à paz e mais conveniente ao gênero humano. Aí diz o enunciado: comparando as revoluções inglesas do século XVII, por que revoluções inglesas no plural? Porque, na verdade, no contexto, no cenário da Inglaterra do século XVII, nós temos praticamente dois momentos dessa Revolução Inglesa, ou dessas revoluções inglesas. Um primeiro momento, que é a Revolução Puritana, de 1642 até 1649, e, posteriormente, um pouco mais no final do século, a Revolução Gloriosa, de 1688 a 1689. Então, esses dois modelos de revolução fazem parte de um conjunto só, que são as revoluções inglesas do século XVII, de caráter burguês, que vão acabar na Inglaterra com o absolutismo monárquico e que será substituída ali pela monarquia parlamentarista, que é o regime que vigora na Inglaterra até a atualidade, né? Então, comparando as revoluções inglesas do século XVII e a Revolução Francesa do século XVIII, indica a alternativa que apresenta a explicação correta para as diferentes percepções sobre as respectivas revoluções. Então, na letra A, os conflitos desenvolvidos na Inglaterra foram desencadeados por forças populares. Essas forças populares não existem no momento, podemos até ter participando de alguma forma, mas não são elas exatamente que lideram o processo, não são as protagonistas do processo revolucionário. Participam, não é? Mas não são aquelas que ficam à frente do processo. Desesperadas e famintas que formaram exércitos organizados no interior, enquanto que a questão na França se consolidou por um conflito entre grupos da nobreza. Na verdade, isso contraria totalmente o processo da Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, uma revolução que foi feita praticamente contra, na França, os privilégios da nobreza e do clero, certo? Na letra B, na Inglaterra, os movimentos puritanos. Vamos chamar a atenção aqui para puritanos. Quem são os puritanos franceses? Vamos lembrar que na Inglaterra, a reforma religiosa estabeleceu o anglicanismo como a religião seguida, a religião oficial do Estado. Isso no século XVI, por determinação do rei Henrique VIII. Na verdade, o anglicanismo se tornou na prática, uma religião mais da nobreza inglesa do que das outras camadas sociais. E aí, a burguesia, de uma certa maneira, até de uma maneira mais maioritária, a burguesia opta pelo puritanismo, como é chamado na Inglaterra, a religião de Calvino. Então, puritanos na Inglaterra são aqueles seguidores da doutrina de João Calvino, que é um outro reformador da igreja, também personagem do século XVI. Então, na Inglaterra, os movimentos puritanos, isso já nos faz lembrar que são burgueses, porque é a maioria da burguesia que segue essa religião. Defenderam
uma restauração da paz e do estado de ordem, baseados no resgate religioso e moral do país. Esse resgate religioso aí seria exatamente uma supremacia da religião puritana, da religião protestante, porque no embate da Revolução Inglesa vai haver um certo temor, e vai haver realmente isso de uma forma mais enfática, um certo temor da volta do catolicismo, já que o último rei que antecedeu a Revolução tinha uma simpatia pela religião católica, né? Então, há uma restauração da paz e do estado de ordem baseado no resgate religioso, ou seja, no resgate do puritanismo e moral do país, enquanto na França o estado de natureza foi desencadeado a partir de abusos cometidos pelos vícios da sociedade e da corte. Certíssima essa opção, porque na França, na verdade, o que leva a burguesia a se rebelar, a se revoltar, é exatamente o alto luxo, a ostentação da nobreza e do clero, os privilégios que essas duas camadas sociais tinham, né? Então, esse é o nosso gabarito, é a nossa opção correta. A letra C, a expansão das propriedades de terra concentradas na nobreza inglesa permitiram que grupos de operários, vamos lembrar que operário na Inglaterra só aparece a partir do século XVIII com a Revolução Industrial. Então, as classes operárias ou a classe operária inglesa, ela tem a sua origem a partir da industrialização. Então, no século XVII ainda não temos operários na Inglaterra, então isso já invalida toda a opção, né? Enquanto na França, o campesinado desenvolveu táticas de guerrilha, realmente isso vai acontecer em algum momento da Revolução Francesa, mas o fato de se colocar aqui operários já invalida a opção. E a letra D, o Estado da Inglaterra garantiu a ordem por meio do parlamento, que se associou ao rei, dando ao país um Estado civil constituído, enquanto que na França o rei cooptou. O que é cooptar? Cooptar é trazer para o seu lado, trazer a seu favor, né? O rei não coopta com a nobreza. Aliás, esse rei aqui também está fora do lugar, porque a Revolução Francesa, ela, além de condenar o rei, além de depor o rei, ela condena o rei à morte, não é? E a nobreza ficou completamente eliminada no processo revolucionário. Essa nobreza de espada aqui, que é a nobreza legítima francesa, ela foi destituída do poder, né? Oferecendo-lhes terras, etc, etc. Então, a segunda parte da opção invalida toda a opção. De maneira que o gabarito correto é a letra B.